Olá, meninas! Bom, vamos lá para mais uma aula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre extração, né? Como a gente faz toda a parte de extração, os porquês de cada coisa. Calma aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aqui estamos. Extração de leite materno. Como é que funciona? Bom, quais os benefícios? Primeira coisa, né? É aquilo que a gente já conversou, né? Em cada gota de leite, né? Nós temos diversos nutrientes para esse bebê, né? Então vale a pena, mesmo que Jennifer, talvez esse bebê não está pegando peito por algum motivo, mas eu posso fazer a extração e ofertar esse leite por outros meios, né? Sem ser o peito, ou eu preciso fazer uma complementação, ou eu quero, né, fazer um estoque de leite, caso alguma coisa aconteça, eu tenho ali o meu leite guardadinho para que eu possa ofertar para esse bebê. Então, ó, quais são os porquês, né? Aumentar a produção, a extração aumenta a produção, fazer complementação e fazer um estoque ou amamentar, ofertar esse leite de uma outra maneira que não seja o peito, tá bom? Não existe leite fraco, mas existe sim uma baixa produção e a gente precisa entender sobre isso, tá bom? E aí, uma coisa que eu vou bater muito na tecla em relação a essa aula, para que vocês entendam e para que, de fato, se você optar por fazer extração, que essa extração funcione, né? Então, o que é que realmente faz com que a extração, o volume de leite aumenta e eu consigo fazer uma extração boa? Aqui, ó, rotina, constância. É preciso ter uma rotina que você se comprometa e o seu corpo se acostumará e se preparar para a ordenha. Tá? Então, se você realmente fizer com constância, certinho, se comprometer, pode ter certeza que você vai coletar resultados maravilhosos, assim como eu já tive diversos resultados com as minhas meninas do presencial, tá bom? Então, pega papel e caneta na mão e anotem as dicas aí. Bom, erros, antes da gente começar de fato sobre o que é que eu tenho que fazer, eu já vou apontar para vocês aqui os erros comuns, tá? De quem quer fazer extração e não dá certo. Então, esperar o peito encher para extrair. A gente não precisa. Lembra que a gente precisa mostrar para o peito que a gente tem alta demanda. Então, se eu deixo ele encher e ele fica duro, a gente tem o fator inibidor, lembra? Que a gente falou? Prolactina, ocitocina, fator inibidor. Então, se a gente tem um fator inibidor atuando ali, ele vai entender o quê? Epa, tem muito leite aqui parado. Não está tendo demanda para tudo isso. Então, vamos diminuir essa produção? E aí, ao invés da gente aumentar a produção, a gente diminui. Então, a gente vai ordenhar, vai fazer a extração, né? E a gente não vai precisar esperar necessariamente esse peito estar cheio. Mesmo a gente sentindo aquele peito murcho, né? A gente vai fazer a extração do mesmo jeito para que a gente aumente a produção, tá bom? Ordenhas longas, né? A ocitocina libera o leite em ondas, lembra? A ocitocina que vem apertando os catinhos de uva. Então, não adianta a gente ficar 1 hora, 2 horas fazendo extração, ou várias extrações rapidinhas durante o dia. A gente precisa estabelecer o tempo e fazer com constância, certinho, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo tempo de duração. Isso sim vai fazer com que essa produção aumente, que você consiga fazer uma extração boa, tá? Começar de forma desmotivada. Isso aqui é outro ponto que vocês vão entender na técnica, que impacta negativamente na nossa produção de leite. Então, ir para a extração, o momento da extração do dia, tem que fazer aquilo ali. Nossa, que saco. Nossa, que isso. Nossa, que aquilo. Tô desanimada, né? Então, essa desmotivação traz consequências, tá? Lembra que a gente falou, a nossa produção de leite vem de hormônios. Então, o hormônio da ocitocina está muito relacionado ao prazer, à felicidade, tudo isso. Então, se a gente vai desmotivada, isso vai impactar na nossa produção. Não ter constância na extração e acreditar que existe uma receita milagrosa. Não é receita milagrosa, gente. É aumentar a demanda, que a gente vai aumentar a produção com alguns pontinhos ali de técnicas, tá bom?
Então, tipos de rotina. Quando é que eu posso fazer a minha extração, Jennifer, no dia? Eu posso fazer logo após a mamada. Então, o bebê está mamando, terminou de mamar, vou fazer a extração. Tá bom? Ali fala 30 minutinhos após a mamada do bebê, tá bom? Então, o bebê terminou de mamar, posso fazer a extração. Posso colocar um horário todo dia. Então, todo dia eu vou extrair leite. Tal horário, tal horário, tal horário. Tá bom? De acordo com a sua rotina. Ou a rotina após o complemento também, tá bom? Então, bebê fez o complemento, vou lá e faço a minha extração. Dei peito, dei complemento, e aí o bebê vai lá e faz a extração. Tá bom? Então, existem esses tipos de rotinas que a gente pode estar aplicando. Você vai escolher de acordo com a sua rotina aí da sua casa, tá bom? O que melhor se encaixa com você. Ah, não, melhor eu já fazer logo depois que o bebê termina de mamar, porque daí eu não esqueço. Ou não, eu vou separar aqui um horário certinho que o bebê está mais tranquilo, que a minha rotina aqui em casa está mais tranquila, tá? A gente vai entender quantas vezes no dia a gente pode fazer também, tá bom? Então, o resultado em algumas mulheres, ele pode acontecer alguns dias logo após o início da extração, tá? Mas outras a gente pode precisar aí de mais tempo, né? Pelo menos ali umas 4 semanas. Cada corpo vai corresponder de um jeito, né? E tudo está relacionado à constância e rotina da extração. Isso vai impactar no seu resultado, tá bom? Então, não é mágica, tá, gente? Comecei a fazer hoje a extração. Meu Deus, eu já vou tirar 200 ml de leite. É possível? É possível. Mas o corpo, ele precisa ir entendendo os recados e aumentando a demanda. E aí ele vai produzindo, ele vai entendendo aquilo ali, tá? Então não é na primeira extração, ai meu Deus, Jennifer, não saiu nada. É normal. Normal na primeira extração sair pouquinho, e aí depois, conforme a gente vai fazendo mesmo a extração, a gente vai adquirindo os resultados, tá? Então, normalmente a gente precisa de 15 dias, um mês aí extraindo para a gente ter grandes resultados, tá bom? E existem mulheres que em menos tempo conseguem um resultado satisfatório já, tá bom? Gosto muito de trazer aqui ó, o exemplo. Essa daqui é a extração de uma cliente minha. No primeiro dia, né? Extraindo os 2 peitos. E aí, depois, a gente já foi conseguindo aumentar, se eu não me engano, foi 1 semana depois, 2 semanas depois do início da extração. Então, assim, ela teve um aumento bem considerável, gente. E, assim, depois disso aqui, aí a extração fluiu e era sempre grandes quantidades mesmo que ela conseguia extrair numa extração do dia. Tá bom? E aí, vamos lá, para a técnica. A famosa técnica de extração. Eu quero que vocês anotem, tirem print dessa tela, para que vocês coloquem isso assim, estampado em algum canto, quando você for iniciar a técnica de extração, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar, de início, de uma extração com uma bombinha única, tá? Não é a bombinha dupla, onde a gente faz a extração dos 2 peitos ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre ela, mas agora a gente vai começar falando, pensando numa bombinha única, tá? Onde eu vou extrair um peito a cada momento, tá bom? Primeira coisa, cabeça boa. Primeira coisa, isso aqui impacta muito. Ir para a extração, no horário da sua extração, com aquela cabeça assim, vamos lá, vamos extrair o melhor que o meu corpo consegue entregar agora, nesse momento, e ir para a extração com um momento de tranquilidade, de ser gostoso, de trabalhar junto com o seu corpo, sabe? Sem aquela lamentação, aquela expectativa de, meu Deus, será que hoje eu vou conseguir extrair tantos, né? Tanto leite, tanto isso. Não, deixa a expectativa lá embaixo, lá longe, e vamos só para aquele momento de relaxamento. Eu gosto muito de fazer isso, de trazer a técnica de extração para um momento em que você vai estar tranquila, tá? Eu gosto aqui, ó, da distração. Então, um momento que você vai assistir uma série, que você vai ler um livro, que você vai tomar seu café da manhã, enfim. Algum momento em que você não vai ficar prestando atenção na extração. Você vai colocar a extração para funcionar, a bombinha, no caso, tá? E aí, você não vai ficar prestando atenção nela, você vai fazer qualquer outra coisa que você goste,
tá bom? Que você goste, lembra? Liberação de ocitocina. Então, cabeça boa. Precisamos estar bem na hora da extração. Massagem preparatória. Preciso massagear esse peito antes, prepará-lo, falar, epa, ó, vamos começar a extração aqui. Então, a gente faz toda aquela massagenzinha do peito para preparar. Técnica da meia velha. O que, que é isso? Não significa que a gente precisa necessariamente usar uma meia, mas eu não quero que você veja o conteúdo da extração durante a extração, tá? Por quê? Para que a gente não crie expectativa. Porque pensou se você olha e você fala, só vê um pinguinho de leite. Aí você fala, eu tô aqui fazendo isso aqui, e olha aqui o que tá entregando. Então, a gente não vai ficar olhando. Se essa daqui, esse tipo de bombinha, nós podemos colocar o silicone, a blusa, deixar ali rolando a extração e não olhar para isso. Se é aquela, deixa eu achar aqui, essa bombinha aqui, manual, que é mais compridinha, aí é onde a gente usa a meia, que a gente fala meia velha, que a gente coloca uma meia para tampar, para a gente não ver. A ideia é que você não veja o conteúdo da extração, tá? Durante todo o processo. Não quero que você olhe, tá? Gente, siga o passo a passo. Distração. É o que eu falei. Ou você vai ler um livro, vai fazer a extração no momento em que bebê tá dormindo, bebê terminou de mamar, foi dormir, enfim, tá dormindo. Você vai assistir uma série, vai ler um livro, vai tomar um café da tarde, um café da manhã, enfim, um momento que você tenha do seu dia ali que você vai conseguir relaxar e deixar essa extração acontecer, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Então, cabeça boa, massagem preparatória, não ver o conteúdo da extração e distração. Agora a gente vai para realmente o que a gente precisa entender aqui. Então, primeiro, a extração ela vai durar no máximo 20 minutos. Ah, Jennifer, mas não é pouco? 20 minutos. Toda a extração. Fazendo os 2 peitos vai durar tudo 20 minutos. Eu quero que você fique cuidando os 20 minutos no celular? Não. Você vai... Ou você pode até colocar o despertador de 20 minutos ali para rolar 20 minutos. Ou coloca a série. Uma série que tem os episódios de 20 minutinhos. A hora que acabar a série, acabou a extração. Tá bom? Um vídeo no YouTube, enfim, qualquer coisa, 20 minutinhos. O máximo é 20 minutos. Não quero que você passe disso. Você vai fazer cada peito 5. Então, 20 minutos total, certo? Mais 5 minutinhos nesse peito, passou para outro peito. 5 minutinhos. E 5 minutinhos aqui e 5 minutinhos daqui. Somando tudo, deu 20. Acabou. Certo? É isso que vocês vão fazer. Jennifer, por que 5 e 5? Porque lembra da ocitocina apertar a injeção de leite? Esse processo da prolactina produzida, a ocitocina apertar, dura 5. Aí eu passo para o outro peito. Relaxa aqui esse peito. De repente, daqui 5 minutos, eu volto para o mesmo peito. E o que a gente está mandando de informação para o cérebro? A demanda está alta, produz mais leite. Entenderam? Então, não é para passar disso. 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui. Com tudo isso aqui tampado. Terminou 20 minutos? Aí você vai olhar a quantidade de leite que foi extraído e guardar. Tá bom? Bocal quente. Jennifer, realmente, ó, tô com baixa produção, quero dar um up, né? Então, a gente pode deixar esse bocal aqui, o local onde vai entrar em contato com o seu seio, morninho. A gente pode fazer compressinha, uma aguinha quentinha ali do seu lado. Você coloca esse bocal para ficar morninho, coloca no peito. Isso vai fazer uma vasodilatação e vai aumentar também a produção de leite, vai ajudar na produção de leite, tá bom? Técnica prazerosa, né? Que é, vou assistir uma série que eu gosto, e se eu gosto muito de um chocolate, vou comer um chocolate nesse momento. Sabe? Comer ou fazer algo que você goste no momento da extração, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer liberação de ocitocina, tá? E técnica de fazer a extração junto com o bebê mamando. Por quê? Porque na hora que o bebê tá mamando, você libera ocitocina olhando para aquele bebezinho, e aí a gente pode deixar esse bebê mamando um peito e fazer a extração do outro peito. Tá bom? Aí, se a gente vai fazer assim, aí nós vamos fazer 10 minutinhos, tá bom? Não 5, não 20, tá bom? 10 minutinhos aqui, enquanto o bebê mama o outro peito, e assim, inverso também, tá bom? Enquanto o bebê mama esse peito, 10 minutinhos esse peito aqui, certo? Agora, Jennifer, eu tenho uma bomba que ela é dupla, né? É aquela bomba com os 2 lados. Eu não preciso
Não preciso ordenhar, ficar trocando de peito toda hora. Então, isso vai durar. Como é que vai funcionar? Bomba dupla. Ordenha 10 minutos, os dois tampados. Não quero que vocês fiquem olhando os conteúdos daqui. Então, 10 minutinhos, pausa 5 minutinhos. Mais 10 minutinhos e acabou. Tá bom? Então, 20 minutos de ordenha também. Outra coisa, para cá vale a mesma coisa, cabeça boa, massagem preparatória antes, a técnica da meia velha, que é de esconder, tá? E a distração, colocar em um momento em que você está tranquila, tá bom? Que você vai fazer outra coisa que não seja ficar prestando atenção na ordenha. E aí, sobre bombas, né? Nós temos essa bomba, que é a Hinge Free, que a gente fala, que você coloca ali e vai fazer outra coisa, não precisa ficar segurando nem nada. As bombas manuais, aqui a gente colocaria uma meia velha, tá bom? Para esconder. E as bombas que são elétricas também, só que elas precisam do manualzinho delas aqui, tá bom? Essas aqui. Então, Jennifer, qual que eu escolho? A que melhor te atender, tá bom? Então, você vai precisar, vai dar uma olhada nas bombas e vai escolher a que melhor te atende, tá? Não existe uma bomba melhor, existe a bomba que melhor se encaixa com a sua rotina, com as suas habilidades, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho também sobre a gestão do leite materno, tá? Então, eu extraí esse leite e agora? Como é que eu cuido desse leite, né? Então, a gente vai falar sobre o armazenamento. Recipientes, pote de vidro, pote de plástico tem que ser livre de BPA, tá bom? Precisa ser livre de BPA, se for um pote de plástico. Saquinho de armazenamento não reutilizável e os saquinhos de silicones reutilizáveis, tá bom? Uma dica, nunca, eu tenho aqui o potinho de vidro, de tampinha, ó, de plástico, tá vendo? Uma dica, nunca encha o seu potinho inteiro até a boca. Por quê? Porque o leite expande e aí nós temos riscos de extravasar, enfim, tá? Toda essa parte aqui. Então, a gente não enche tudo até a tampa, tá bom? E aí eu gosto muito de trazer sobre a questão da data de validade. Como é que a gente faz o armazenamento mesmo? Então, eu coloquei, vamos lá, coloquei o meu leite, extraí o meu leite, coloquei aqui no potinho. Na geladeira, esse leite, ele vai durar 12 horas, tá? Numa geladeira, onde o congelador é aquele congelador fora da geladeira, tá bom? Geladeira e em cima congelador. Então, na geladeira, ele dura 12 horas. No congelador, ele pode durar até 6 meses. Desde que você precisa datar a data da primeira ordenha. Por quê? Algumas vezes, você não vai encher 200 ml em uma extração apenas, né? Então, vamos supor que na primeira extração do meu dia, eu fiz 100 ml. Aí, na próxima extração, isso aqui foi para o congelador, certo? Na próxima extração, eu vou tirar o leite, vou deixar ele resfriar, tá? Porque o leite sai do nosso peito quentinho. E se eu jogar aqui em cima no conteúdo que está congelado, a gente vai descongelar e a gente não quer isso. Então, a gente deixa aquele leite resfriar. Depois eu acrescento o leite no potinho e coloco para congelar novamente. Só que aí eu vou datar a data da primeira coleta, tá? Aqui nesse potinho, inclusive, tá assim, ó, data da primeira coleta. Então, vamos supor que eu fiz hoje. Coloco a data de hoje, tá bom? E consumir em até tanto tempo. Daqui 6 meses. Eu coloco a data para daqui 6 meses. Esse potinho, ele traz essa opção, tá bom? E aí, eu posso ir acrescentando leite aqui, desde que ele esteja ali resfriado e não esteja mais quentinho, igual sai do peito, tá bom? Pra gente não congelar o leite que tem aqui. Então, geladeira que tem congelador dentro, 12 horas na geladeira, o leite sempre vai durar 12 horas na geladeira, tá? E no congelador, 15 dias, tá bom? Nesse congelador, por quê? Porque ele perde temperatura. Então, a gente não pode ficar mais de 15 dias com esse leite ali dentro congelado, certo? Outra coisa, 12 horas, gente, vamos supor que você estava com esse leite congelado, desceu ele para descongelar em banho-maria. É assim que a gente descongela leite, tá? Em banho-maria. Descongelou, você tem até 12 horas para utilizá-lo,
tá? A gente não pode, passou 12 horas, enfim, bebê não mamou, recongelar, tá? Então, se descongelou, a gente tem 12 horas para usar aquilo ali na geladeira, tá? E aí, se não reutilizou tudo, a gente tem que desprezar, certo? Não deixar, como eu falei para vocês, descongelar em temperatura ambiente, tem que ser em temperatura de banho-maria, tá bom? E não utilizar ele se passar de 12 horas na geladeira, certo? E não recongelar novamente. E aí eu gosto muito de trazer a técnica da moeda. O que é isso, Jennifer? Vamos pensar que você tem um estoque de leite. Já, Jennifer, estou fazendo extração para fazer um estoque de leite, porque eu vou voltar a trabalhar com 6 meses do meu bebê. E aí eu quero que ele mame o meu próprio leite, então estou fazendo um estoque. E aí, dado um dia, a gente teve uma queda de energia e a geladeira desligou, né? E eu não posso, lembra que a gente falou, eu não posso ter um leite descongelado e depois ele recongelar novamente. Então eu preciso saber como é que eu vou saber se esse leite descongelou ou não, tá? Para eu saber se eu posso utilizar ou não. Primeiro que eu dou 2 dicas para vocês aqui. Uma, se possível for, divida o seu estoque de leite. Um com você e um com a sua mãe, um tanto de potinhos com você e um tanto de uns 5, 4 potinhos com a sua mãe, com sogra, com alguém, né? Que você tenha proximidade, que você possa deixar lá no congelador daquela pessoa. Por quê? Porque pelo menos um estoquezinho para você ter tempo para recomeçar a fazer um novo estoque, tá? Então, se você possível for, divida esse estoque, tá? Então, um estoque com alguém conhecido e o restante com você no seu congelador. E aí, para todos, você vai colocar a moeda, tá? Higienizada, tudo certinho, esterilizada. Você vai pegar essa moeda depois que o leite já estiver congelado e colocar ela em cima desse leite e voltar ela para o congelador. Se acontecer, como eu falei, uma queda de energia, essa geladeira descongelou, realmente ficou muito tempo com essa geladeira descongelada, se essa moeda descer, significa que esse leite descongelou, certo? Se essa moeda permanecer aqui em cima, significa que a geladeira conseguiu manter e ele não descongelou, e ele tá bom para consumo. Então, gente, inclusive, se a queda de energia acontecer, não abra o congelador, que ele consegue se manter ali por cerca de 12 horas, tá bom? Em algumas geladeiras. Então, a gente não abre o congelador. E aí, depois que voltar, que passar todo o tempo lá de novo, aí você vai olhar para ver se essa moeda desceu ou não, para saber se esse leite descongelou ou não. E enquanto isso, você tem um estoque que pode estar na casa dessa outra pessoa próxima a você, que pode segurar para você esse estoque aí até você começar a produzir um novo estoque de leite, tá bom? Então, essas são as dicas para a gente fazer um armazenamento melhor e não perder tudo isso. Cuidados! Leite que foi descongelado não pode ser congelado novamente, né? Por isso que eu falo, façam a técnica da moeda, porque ajuda muito. Resfrie o leite ordenhado antes de colocar no pote que já tem leite congelado, para a gente não descongelar esse leite e perder, tá bom? Colocar data da primeira ordenha no pote. E aí a gente vai, a partir daquela data da primeira ordenha, 6 meses, se for congelador separado, 15 dias, se for congelador dentro da geladeira. Tá bom? E eu gosto muito de falar sobre isso também. No nosso leite existe uma enzima chamada enzima lipase. E ela tem um cheiro rançoso, um cheiro ruim. Então, às vezes, parece que o leite você vai descongelar e você sente o cheiro, você acha que o leite está estragado. E não está estragado. Se ele tiver sido armazenado certinho, ele não está estragado. É essa enzima que traz esse cheiro mais rançoso. Certo? Gostaram da aula? Essa é a nossa aula de extração. Eu espero que vocês tenham anotado tudo por aí, tá bom? Para que vocês possam fazer uso em algum momento da sua amamentação. Você faça uso das técnicas de extração e continue ofertando o seu próprio leite para o seu bebê, independente da situação, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até!